convido vocês a abrirem a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Conforme já anunciado no domingo passado, nós vamos, capítulo 5 de Efésios, vamos falar sobre um texto que é clássico dentro desse assunto que nós temos abordado com os irmãos sobre o Espírito Santo. É o texto que nos orienta a sermos cristãos cheios do Espírito de Deus, cheios do Espírito Santo. Então, abra capítulo 5, nós vamos ler a partir do versículo 18. E diz assim: E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Até aqui. Eu vou abrir a minha Bíblia, aqui no celular, para ler uma outra versão, que é muito parecida com essa, que é também a Almeida Revista e Atualizada. A que eu li é a Nova Almeida Atualizada. Eu quero ler na ARA, Almeida Revista e Atualizada. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Eu quero convidar você a orar mais uma vez comigo. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Ó Deus, que nos guia, que nos orienta, que nos fala das coisas espirituais, das coisas dos céus, mas também das coisas que precisam acontecer na terra, mediante a atuação do Teu poder em nós, ó Pai. Obrigado a Deus, e que esse momento agora seja um momento onde nós possamos aqui sermos ensinados pelo Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós temos falado sobre o Espírito Santo nas nossas últimas pregações, como eu já disse, uma série de pregações. Hoje as perguntas para iniciar a nossa reflexão e definir o nosso tema são: o que é ser cheio do Espírito Santo? Por que devo ser cheio do Espírito Santo? Como ser cheio do Espírito Santo? E para responder a estas perguntas, nós vamos olhar para esse texto que acabamos de ler. Certamente nós encontraremos aqui as respostas para estas perguntas. E a minha oração é que, de fato, o Senhor toque o teu coração para que você saia daqui hoje com um desejo enorme de ser um homem cheio do Espírito Santo, ser uma mulher cheia do Espírito Santo, de ver e testemunhar os seus filhos crescendo cheios do Espírito Santo, a despeito de qualquer coisa. Amém? Então vamos olhar para esse texto, primeiro versículo 18. Neste versículo nós temos duas ordens. A primeira delas é: não vos embriagueis com vinho. É uma ordem na negativa, ou seja, um mandamento de Deus, uma ordem de Deus em relação àquilo que nós não podemos fazer. Entendam comigo que não é o que nós não devemos fazer, é o que nós de fato não podemos fazer. E a segunda ordem é uma ordem positiva. Se a primeira é negativa, de não nos embriagarmos com vinho, a segunda é: mais, enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito. Deixa eu fazer algumas colocações para vocês aqui sobre essa questão do vinho. Algumas coisas para a gente falar sobre o álcool. O vinho nos dias bíblicos tinha álcool, sim. Algumas pessoas dizem que não, que o vinho não tinha, que o vinho que Jesus transformou ali, a água em vinho, nas bodas de Caná, não tinha álcool. Não, tinha sim. E se não fosse uma bebida alcoólica, não poderia alguém se embriagar com ele. E por que Paulo ordenaria aos cristãos, então, que não se embriaguem? Não faz o menor sentido pensar que o vinho não tinha álcool. O vinho tinha álcool, era uma bebida alcoólica e era consumida no meio do povo de Deus. Há passagens bíblicas que nos levam a entender que beber vinho era comum
e até bom em algumas situações. Bem como ter o vinho em casa era considerado uma bênção de Deus. Fazes crescer a relva para os animais e as plantas para o serviço do homem, de sorte que da terra tire o seu pão, o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá brilho ao rosto e o alimento que lhe sustém as forças, diz o salmista no Salmo de número 104, versículo 15. Salomão vai dizer em Eclesiastes, capítulo 10, versículo 19, as festas são feitas para rir, o vinho alegra a vida, e o dinheiro dá conta de tudo. Vai dizer ainda que Paulo a Timóteo que ele deveria consumir um pouco de vinho por causa da enfermidade que ele tinha. Então é interessante que a Bíblia não coloca o vinho como algo totalmente ruim, plenamente ruim, como a gente sempre aprende nas igrejas de um modo geral. Mas por outro lado, a Bíblia, em uma série de versículos espalhados por ela, nos alerta quanto ao perigo da bebida alcoólica. Ela nos alerta muito, nos repreende muito. William MacDonald, em seu comentário bíblico dos crentes ou para os crentes, diz assim: as Escrituras não condenam o uso do vinho, mas condenam o seu abuso. O uso do vinho como medicinal é recomendado. Jesus transformou água em vinho, e ele cita os versículos que eu não vou citar aqui. Jesus transformou água em vinho para ser consumido numa festa de casamento. Mas o uso do vinho se torna abuso sob certas circunstâncias. Primeiro, o uso do vinho torna-se abuso quando descamba para o excesso. Tem textos bíblicos que falam sobre isso. Segundo, o uso do vinho torna-se abuso quando o indivíduo passa a ser dominado por ele. Terceiro, o uso do vinho torna-se abuso quando essa prática ofende a consciência fraca de outro crente. Textos bíblicos para isso. Quarto, o uso do vinho torna-se abuso quando fere o testemunho cristão na comunidade e, portanto, não glorifica a Deus. Quinto, o uso do vinho torna-se abuso quando há alguma dúvida na mente do cristão sobre essa prática. A Bíblia diz que se nós temos dúvida a respeito de uma coisa, e se é pecado ou se não é pecado, e praticamos essa coisa, nós estamos pecando. Ainda que o ato em si não seja um pecado, mas por causa da dúvida. Bom, eu digo para você o seguinte, com muito temor e tremor, mas sem nenhuma hipocrisia. Se você não bebe, continue do jeito que você está. É a melhor coisa que você faz. Se você bebe, e eu sei que há muitas pessoas que gostam de tomar uma cerveja, um vinho aqui entre nós. Eu gosto de tomar vinho. Pronto, falei. Mas se você bebe, seja moderado e respeite o poder que o álcool tem, porque este poder é um poder de morte e de destruição. Então tome muito cuidado. A palavra do apóstolo Paulo neste versículo 18 é um imperativo, ou seja, jamais se embriague, pois a embriaguez é pecado. Jamais se embriague, é um imperativo. Você está proibido, crente, de se embriagar, porque o dia em que você se embriagar, você está optando conscientemente, deliberadamente, em pecar contra o teu Deus. Mas eu não vim aqui para ficar falando de vinho. Eu vim aqui para falar do Espírito Santo. Mas por que você está falando isso, pastor? Porque a Bíblia está falando, e eu tenho que falar, eu não posso me omitir, né? Então, vencida essa etapa na nossa reflexão de hoje, vamos fazer algumas considerações sobre o enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito também é uma ordem. Ela aparece, a conjugação verbal aqui é exatamente igual à do não vos embriagueis. Agora diz então, enchei-vos. Também está no imperativo, de modo que aquele que se embriaga com vinho peca. Mas o crente que não se enche do Espírito Santo também está em pecado.
E nós nos assustamos muito mais quando nós vemos um crente bêbado, do que quando nós olhamos para uma igreja que não está cheia do Espírito Santo. Nem uma coisa, nem outra pode acontecer. Porque é um imperativo, tanto não embriagar-se, mas também o enchei-vos com o Espírito Santo. 4 pontos precisam ser destacados aqui. E eu queria que você acompanhasse comigo. Primeiro, essa ordem está no plural. Enchei-vos. Ela está no plural. O que isso significa? Que não é uma ordem apenas para algumas pessoas, e sim para todos que estão em Cristo. Para todos que hoje são novas criaturas. Não é apenas para o pastor da igreja, como alguns pensam. Tem gente que pensa que o pastor da igreja, ele recebeu todos os dons espirituais contidos na Bíblia. Não, ele não é um ser mais espiritual. Ele merece, ele depende da graça, da misericórdia, do perdão de Deus. Algumas pessoas pensam que os líderes precisam estar cheios do Espírito Santo. E chegam até depois de um culto, quando veio vazio do Espírito Santo, e sai, reclama, dizendo que o culto não foi bom porque o Espírito Santo não agiu. E ainda culpa quem? Quem está lá na frente, ministrando, quem está tocando, quem está cantando, quem está pregando. Como se estar cheio do Espírito Santo fosse um dever apenas de algumas pessoas. Ei, você que é crente, você que nasceu de novo, você que recebeu o Espírito Santo, foi selado por Ele, que tem o Espírito que em momentos difíceis da sua vida você não tem força para orar, Ele intercede por você com gemidos inexprimíveis. Você precisa viver cheio do Espírito Santo de Deus. Outra coisa é que essa ordem, enchei-vos do Espírito, está no presente contínuo. O que significa isso? Significa que eu preciso me encher do Espírito Santo todos os dias, todo o tempo. Do contrário, eu posso estar cheio hoje, mas amanhã eu posso estar vazio. Eu acredito piedosamente que o culto público, como esse que realizamos aqui agora, é um lugar onde tudo colabora para que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Se todos entrarem neste lugar com esse desejo de adorar a Deus em espírito e em verdade, se todos entrarem nesse lugar para, de fato, declarar as maravilhas de Deus, porque isso é adorar por causa de quem Ele é, por causa do que Ele tem feito, nós vamos ser cheios do Espírito Santo. Se todos nós confessarmos os nossos pecados aqui, reconhecermos que somos pecadores, que somos carentes da glória, da graça de Deus, com toda a sinceridade, nós vamos ser cheios do Espírito Santo. Tudo colabora para nós sermos cheios do Espírito Santo aqui. Mas o que significa o verbo do presente contínuo? É que eu posso me encher aqui hoje na hora do culto e me esvaziar mais no final do dia. E no dia seguinte. Ou seja, eu preciso buscar a plenitude do Espírito, o ser cheio do Espírito, todos os dias da minha vida, todo o tempo, falando, Senhor, enche-me Espírito, vem encher a minha vida, eu quero ser pleno do Teu Espírito Santo. Então é um ato contínuo, não é um momento em que nós vamos orar para sermos cheios do Espírito Santo e acabou, já orei, então agora tem que esperar Deus fazer. Não, é buscar isso todos os dias da nossa vida, é cuidar disso todos os dias da nossa vida, é ter esse desejo ardente do nosso coração todos os dias. Outra coisa, por isso, irmãos, que no capítulo anterior, capítulo 4 de Efésios, versículo 30, o apóstolo Paulo vai dizer, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Se nós não procurarmos esse enchimento, essa plenitude do Espírito Santo, vazios do Espírito Santo, apesar de termos o Espírito Santo, nós estamos mais sensíveis, não é sensíveis a palavra que eu queria usar, vulneráveis para o pecado e para as coisas que não são de Deus, para as coisas da carne, as nossas vontades más. E quando essas vontades ganham espaço na nossa vida, nas nossas atitudes, nós entristecemos o Espírito de Deus. Ou seja, amados, nós fomos regenerados em nosso entendimento pelo Espírito Santo, recapitulando algumas coisas que nós ensinamos aqui, nos revelando
o quanto nós somos pecadores, nós fomos convencidos por Ele a crer no Senhor Jesus Cristo como nosso único Senhor e suficiente Salvador. Recebemos o Espírito Santo em nós, de modo que somos a sua morada. Templos do Espírito Santo somos. Fomos selados por Ele, de modo que nada e ninguém pode nos retirar das mãos do nosso Deus, pois temos um dono e este selo nos torna invioláveis. O Espírito Santo se comunica com o nosso espírito e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mas agora o apóstolo Paulo está dizendo que isso ainda não é suficiente, pois por mais que tudo isso seja realidade na nossa vida, que isso seja verdade na nossa vida, não significa ainda que vivemos na plenitude do Espírito Santo ou que estamos cheios dele. Por isso, a palavra dele, enchei-vos do Espírito Santo. Uma coisa é ter o Espírito Santo, outra coisa é estar cheio do Espírito Santo. Outra consideração que nós precisamos fazer aqui é que esse verbo, enchei-vos, ele está no imperativo do presente contínuo, mas ele está na voz passiva. Por isso que a Nova Almeida mudou a expressão no versículo 18, dizendo: mas deixem-se encher, ao invés de enchei-vos. Deixem-se encher. O que significa isso? Voz passiva. Significa que nós mesmos não conseguimos nos encher do Espírito Santo. É somente o Espírito Santo que pode nos encher da sua presença. Ele é que é a fonte de poder, ele que é a fonte transbordante da presença de Deus em nossas vidas. Eu não posso me encher, mas eu posso consentir. Eu não posso me encher, mas eu posso permitir. Eu não tenho o poder de me auto-encher do Espírito Santo, mas eu posso deixar. Eu não posso fazer isso com as minhas próprias forças e desejos, com a minha própria força, mas eu posso desejar que Ele o faça, que Ele me encha com o seu Espírito. Tendo falado sobre a ordem de não se embriagar e sobre a ordem de encher-vos com o Espírito, outra consideração é necessária fazer. Uma comparação. Que comparação é essa? O apóstolo começa o texto, nesse primeiro versículo, fazendo uma comparação entre a embriaguez e a plenitude do Espírito. E isso é importante a gente mencionar aqui. O grande pregador Hernandes Dias Lopes, no seu comentário à Carta dos Efésios, comentário bíblico, cita 3 grandes comentaristas estudiosos da Bíblia: John Stott, Martin Lloyd Jones e Eberhard Raum. E ele vai escrever, então, a partir das ideias desses 3 grandes professores de Bíblia, o seguinte: vejamos, em primeiro lugar, uma semelhança superficial. Quando uma pessoa está bêbada, dizemos que está sob a influência do álcool. E com certeza, um cristão cheio do Espírito está sob a influência e o poder do Espírito Santo. Em ambas as proposições, há uma mudança de comportamento. A personalidade da pessoa muda quando ela está bêbada. Ela se desinibe, não se importa com o que os outros pensam dela, abandona-se aos efeitos da bebida. O crente, cheio do Espírito, entrega-se ao controle do Espírito, e sua vida fica livre e desinibida. Essa é uma semelhança. Vejamos em segundo lugar o contraste, agora a diferença, o contraste profundo. Na embriaguez, o homem perde o controle de si mesmo. No enchimento do Espírito, ele ganha o controle de si, pois o domínio próprio é fruto do Espírito. Martin Lloyd Jones, médico e pastor, disse: o vinho e o álcool, farmacologicamente falando, não são estimulantes, mas depressivos. O álcool sempre está classificado na farmacologia entre os depressivos. O álcool é um ladrão de cérebros. A embriaguez, deprimindo o cérebro, tira do homem o autocontrole, a sabedoria, o entendimento,
o julgamento, o equilíbrio e o poder para avaliar as coisas. Ou seja, a embriaguez impede o homem de agir de maneira sensata. O que o Espírito Santo faz é exatamente o oposto. Ele não pode ser posto num manual de farmacologia, mas ele é estimulante, antidepressivo. Ele estimula a mente, o coração e a vontade. Que coisa linda, né, irmãos? Nada mais, nada menos do que Martin Lloyd Jones. E em terceiro lugar, se há uma semelhança superficial, se há um contraste profundo, há também um resultado oposto. O resultado da embriaguez é a dissolução, diz o próprio texto. As pessoas que estão bêbadas entregam-se a ações desenfreadas, dissolutas e descontroladas. Perdem o pudor e a vergonha, conspurcam a vida e envergonham o lar. Trazem desgraças, lágrimas, pobreza, separação e opróbrio à família. Buscam uma fuga para seus problemas no fundo de uma garrafa, mas o que encontram é apenas um substitutivo barato, falso, maldito e artificial para a verdadeira alegria. A embriaguez leva à ruína. A palavra dissolução envolve não apenas a ação descontrolada do homem bêbado, mas também a ideia de desperdício. Eberhard Hall diz ainda que dissolução é a fruição desmedida, caracterizando aqui o modo de vida de Sodoma e Gomorra. Concretamente, a expressão pode referir-se ao desregramento sexual. Irmãos, todavia, o resultado da plenitude do Espírito é totalmente diferente. Em vez de nos aviltar e embrutecer, o Espírito nos enobrece, nos enleva e nos eleva. Torna-nos mais humanos e mais parecidos com Jesus Cristo, nosso Senhor. Queridos, então, o crente que é a habitação do Espírito Santo precisa decidir-se. Precisa decidir se vai ser dominado pelo vinho ou pelo Espírito Santo. Se vai ser dirigido pelo vinho ou pelo Espírito Santo. Se vai ser influenciado nas suas ações, decisões pelo vinho ou pelo Espírito Santo. Se vai ser crente vivendo em pecado porque está cheio de vinho e de tantas outras coisas, mas vazio do Espírito Santo, ou viver no poder e na plenitude do Espírito Santo. Essa é uma decisão que nós precisamos tomar. E aí vem a parte final do texto. O que devo fazer para viver e experimentar a plenitude do Espírito Santo? Viver cheio dele. A resposta, para mim, está nos versículos seguintes. Versículo 19 e 20. Porque diz assim: E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. E aí vem a resposta: falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E o versículo 21, que eu não li, mas faz parte: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Nós temos aqui, então, 4 expressões, 4 ensinamentos. Algumas pessoas entendem que isso é consequência daquele que está cheio do Espírito Santo. Eu prefiro acreditar que isso é também um caminho para que nós possamos nos encher do Espírito Santo e também nos mantermos cheios do Espírito Santo. Então são 4 palavras. A primeira palavra é falando entre vós. E aqui há 2 coisas importantes. Entre vós é plural. Não está falando de uma vida cristã isolada. Falando entre vós no meio da comunidade. É a igreja. Vós aqui é a igreja como um todo.
Não existe vida cristã separado da igreja. Não existe vida cristã isolado. Não existe vida cristã autêntica, biblicamente falando, como um desigrejado. Tudo acontece na comunidade da fé. Jesus decidiu assim. Jesus estabeleceu a sua igreja. Jesus chamou os seus apóstolos e lhes capacitou e encheu-os do Espírito Santo para proclamar a verdade do Evangelho e fazer com que o povo de Deus, que é a igreja, cresça por meio da pregação da palavra. Agora, quando me diz falando entre vós, parece-me que nos chama a atenção para os nossos relacionamentos. O que nós falamos uns para os outros? Como é que está o nosso relacionamento como cristão com os demais cristãos, com nossos irmãos e irmãs? O que é que sai da nossa boca? Que tipo de gente eu sou? Que tipo de cristão eu sou? Eu sou aquele que quando chego no ambiente da igreja, faz com que todo mundo que estava alegre fique deprimido. Eu sou aquele que chega na igreja e por não ter controle da minha palavra, da minha boca, da minha língua, uma palavra descontrolada desperta a ira nos nossos demais irmãos. Falando entre vós com salmos e hinos é falar coisas boas. Na nossa boca, no meio do nosso relacionamento, ou nos nossos relacionamentos, a nossa boca tem que ser uma fonte de palavras boas, não de palavrão. De palavras incentivadoras, não desanimadoras. De palavras cheias de amor e vazias de ira. Mas isso não é só aqui na igreja. Isso tem que acontecer dentro da minha casa. Isso tem que acontecer lá quando eu estiver trabalhando. Sabe por quê? Porque os versículos seguintes que nós não vamos estudar aqui hoje, vai falar exatamente sobre o relacionamento dentro do lar, o relacionamento da nossa vida familiar. Então eu preciso mencionar isso. Entre vós, igreja, mas não é a igreja apenas no momento do culto, não é a igreja apenas reunida, é a igreja que você tem, que eu tenho dentro da nossa casa. É a igreja que você tem lá no seu trabalho. Mas pastor, eu não trabalho com crente nenhum. Meu irmão do céu, então você é um missionário. Você está no teu campo missionário. A Bíblia diz que Jesus disse aos discípulos que quando ele derramasse o Espírito Santo e eles fossem recebessem o Espírito Santo, receberiam poder para o quê? Para testemunhar. Por que que então muitos de nós trabalhamos com não crentes e que continuam não crentes e que estão morrendo não crentes no Senhor Jesus? Preciso responder? Para um bom entendedor, pinga a letra. É porque talvez nós não estejamos de fato cheios do Espírito Santo. Então, falando entre vós, deixem-se encher do Espírito falando entre vós, entre vocês, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Segunda palavra, adorando ao Senhor em todo o tempo. O texto diz, cantando e louvando com o coração ao Senhor. Se falar coisas boas, coisas bíblicas, abençoadoras, nos nossos relacionamentos, nos ajuda a sermos cheios do Espírito Santo, a adoração verdadeira, sincera também, é um grito para que Deus venha nos encher com seu Espírito. Mas vem a hora, e já chegou, disse Jesus à mulher samaritana, que os meus adoradores me adorarão em quê? Em espírito. Imagina só, meus queridos, é o meu espírito conectado com o Espírito Santo de Deus. Não tem intervenção, é tudo espiritual. É uma coisa espiritual. E em verdade. Não há falsidade, não há mentira. É verdade o que eu falo, é verdade o que eu declaro, é verdade o que eu desejo. Que coisa maravilhosa, irmãos. Adore ao Senhor.
Adore ao Senhor, declare isso a Ele todos os dias. Eu te adoro, Senhor, Tu és o meu Deus, o meu único Deus. Eu me curvo diante do Senhor somente. Eu não tenho outros deuses diante de mim. Eu não creio na força dos homens, eu não creio na força dos poderosos. Eu creio no Senhor que fez os céus e a terra. Adore ao Senhor todos os dias da sua vida. Levante um altar de adoração todos os dias da sua vida, em qualquer lugar, onde você estiver. A Bíblia diz que tudo o que nós fazemos, nós devemos fazer para a glória de Deus. Então seja um adorador, não apenas no momento do culto, mas a todo instante na sua vida. Adore ao Senhor. A terceira palavra diz aí, depois de cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Agradecendo, dando graças, falando entre vós, adorando e dando graças. Meus queridos, que coisa mais linda. Nós precisamos de fato, definitivamente, de uma vez por todas, para não falar mais nisso, para não discutir mais sobre isso. É claro que eu vou continuar falando sobre isso, que a gente precisa trazer sempre a memória, né, a nossa memória às coisas de Deus, né? Que tudo que nós temos, não tem absolutamente nada que não tenha sido dado por Deus. Por isso que a Bíblia diz, dando sempre graças, sabe, reconhecer a bênção do trabalho, reconhecer a bênção da família, da minha esposa, do meu esposo, dos meus filhos, tudo na sua devida proporção dá dor de cabeça, né? Dá dor de cabeça, mas a gente não quer ficar sem, não é isso? Então, agradecer a Deus, ao invés de amaldiçoar a tua casa, porque o filho dá trabalho, porque a esposa está agindo de forma estranha, o esposo não está correspondendo, agradecer a Deus pela família que você tem, pelos amigos que você tem, pela igreja que você pode vir e congregar e servir a Deus por meio dela. Agradeça, dando sempre graças a Deus. Eu já falei isso aqui em algumas situações, a gente não agradece o mal que está presente na nossa vida, né? Alguns exemplos, alguém na tua família foi vítima de uma violência, você não vai agradecer por isso, porque a gente não agradece pela atitude covarde, maldosa, diabólica de uma pessoa contra a vida da gente. Não é isso que é dar sempre a Deus, como se fosse dar graças a Deus por tudo de forma... não, a gente agradece até porque sabe que Deus vai transformar, como Ele fez com José do Egito. Quando José do Egito se revelou aos seus irmãos, e os seus irmãos o temeram, porque ele falou, agora vai ser a hora da vingança, ele vai se vingar. Ele tranquiliza os seus irmãos e diz, não, Deus me tirou, Deus permitiu que vocês fizessem aquilo para que eu pudesse proteger e salvar a vida de vocês um dia. Agradeça, meus queridos, seja grato a Deus, como diz o texto, mas eu ainda vou dar mais, seja grato às pessoas que têm abençoado a sua vida, seja grato às pessoas que param para te ouvir, sejam gratos às pessoas que te dão um abraço numa hora que você está sofrendo, e esse abraço significa muito para você. Reconheça que essas pessoas foram levantadas por Deus para abençoar a tua vida. E por último, a quarta palavra é sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Paulo fala isso aqui agora, mas no parágrafo seguinte, ele vai falar de que a mulher tem que ser submissa ao marido, tem que se sujeitar ao marido, o marido amar a esposa, e aí vem o patrão com os empregados com você, vai falar desse relacionamento. O que é se sujeitar uns aos outros? O que você entende por isso? O meu entendimento é o seguinte, primeiro é a gente declarar que a gente não é melhor do que ninguém nessa vida. Nós somos todos iguais diante de Deus. Tem muita gente soberba no meio do povo de Deus. A soberba é pecado. Tem muita gente altiva no meio do povo de Deus,
que olha para os outros de cima, nunca de baixo, como se estivesse lá nas alturas, enquanto os outros não se misturam com ele. Sujeitar-se não é isso. Sujeitar-se é você entender quem você é, de que você tem as suas lutas, as suas fraquezas, assim como o seu irmão tem as suas lutas, as suas fraquezas, que você tem as suas alegrias, mas que os seus irmãos também têm as suas alegrias. É parar de olhar para dentro de si só, de si mesmo, o tempo todo. Os meus olhos não saem de mim mesmo, e olhar mais para o outro. É voltar a ser mais altruísta, a despeito do egoísta que às vezes você é, que às vezes eu sou. É ser humilde. E o texto diz que quando nos comportamos assim, nós estamos revelando o temor que temos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! E o que eu tenho que fazer, pastor? Tem que só convidar Jesus para entrar na tua vida. Falar: Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus, o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo. Eu creio, eu entendi. Então entra na minha vida e eu te entrego agora a minha vida. Recebe a minha vida nas Tuas mãos. A Bíblia diz que quando você faz isso, o Espírito Santo é derramado sobre você. E a despeito de quem você foi, quem você ainda é, mas olhando para aquilo que você vai ser, Deus lhe dá o Espírito Santo e Ele sela com esse Espírito Santo, para que você nunca mais se esqueça de que a partir desse momento você tem um dono. Ele segura firmemente nas suas mãos. E depois, meus queridos, é só uma questão de tomar decisão. Preste atenção, se você não for dominado, influenciado, dirigido pelo Espírito Santo de Deus, pode ter certeza que você vai ser dominado, dirigido, influenciado por qualquer outra coisa, porque não há opção. Ou o Espírito te controla, ou você vai ser controlado. E vai ser controlado até pelos seus próprios desejos. E aqui eu não falo mais do vinho, porque se não somos controlados pelo Espírito Santo, não é apenas o vinho, mas tantas outras coisas que podem nos controlar. Deseje o Espírito Santo, Ele sabe para onde te levar. Ele tem o melhor que você não consegue imaginar, completar para a sua vida. Não se deixe dominar por absolutamente nada, a não ser o Espírito Santo de Deus. Fale isso para o Senhor agora, feche os seus olhos agora, peça para Ele te encher com o Espírito Santo, para Ele assumir o controle de forma definitiva. Mas faça isso desejando isso verdadeiramente e se prontificando a fazer isso quando você sair daqui, hoje à tarde, amanhã, hoje à noite, amanhã de manhã, amanhã à tarde, amanhã, porque isso precisa ser todos os dias, para que nós sejamos uma igreja cheia do Espírito Santo, para que nós possamos ser uma igreja cheia do poder de Deus, para que nós possamos experimentar esse poder dentro da nossa casa, em qualquer lugar onde a gente esteja, esse poder está disponível para mim e para você. Pai, nós desejamos o Teu Espírito Santo, Pai. Desejamos, ó Deus, sermos cheios do Teu Espírito Santo, ó Pai. Nós sabemos que a Tua presença vai nos transformar e como nós precisamos ser renovados, restaurados em tantas coisas, tantas áreas da nossa vida, ó Pai. Nós estamos aqui, ó Deus, declarando como diz o texto, buscando esse enchimento e declarando que nós queremos, que nós desejamos, ó Pai. Nós não temos esse poder em nós mesmos, ó Pai, mas esse poder está no Senhor, ó Pai, em Jesus Cristo, ó Pai, no Espírito Santo. Vem sobre nós, enche a nossa vida, nos ajude nas nossas fraquezas, nos ajude no momento das tentações, ó Pai, e usa as nossas vidas para a honra e glória do Teu santo nome. Louvemos ao Senhor, em nome de Jesus, amém.